A história começa dentro de uma masmorra, onde uma garota estranha observa em silêncio um rapaz enquanto ele dorme. Sem aviso prévio, o rapaz acorda de repente com um sobressalto, o que faz com que ela também dê um pulo de susto. Chocada, ela pergunta se ele é realmente humano, e ele imediatamente grita com ela por perguntar algo tão óbvio. Quando ela percebe que ele é realmente humano, fica completamente confusa. Ela começa a se perguntar por que um slime jogaria um humano na masmorra, especialmente alguém que parecia estar prestes a morrer de qualquer maneira. Normalmente os slimes só soltam brotos de feijão, então ver um soltar um humano é extremamente estranho e não faz sentido para ela. O rapaz não faz ideia do que ela está falando e não consegue entender uma única palavra do que ela acabou de dizer. Por causa disso, ela decide mostrar a ele o que quer dizer, fazendo uma demonstração. Ela se aproxima e derrota facilmente um slime que está por perto. O rapaz a aplaude, impressionado com suas habilidades de combate, mas o que realmente o choca é o que acontece a seguir. O slime morto de repente se transforma em uma pilha de brotos de feijão. No momento em que vê isso, sua mente simplesmente desliga e ele desmaia, se perguntando o que diabos está acontecendo ao seu redor. Depois de se recuperar, ele pergunta a ela se esmagar slimes é a única maneira de conseguir brotos de feijão. Ela confirma que sim, explicando que a maioria dos itens nas masmorras é obtida dos monstros após derrotá-los. Enquanto explica isso, ela começa a acreditar genuinamente que esse cara não é deste mundo, porque esse tipo de informação é considerado conhecimento extremamente básico. À medida que avançam juntos para as profundezas da masmorra, ele percebe que tudo o que ela fez até agora foi lutar contra slimes. Curioso, ele pergunta se ela planeja lutar contra mais alguma coisa. Ela explica que eles estão atualmente no primeiro nível da masmorra de Telulu, e que ela é fraca demais para lutar contra monstros mais fortes no momento. No entanto, ela também menciona que chegar ao nível 2 é possível, dependendo de quanto ela treinar e melhorar. O rapaz ainda está completamente perdido, então ela decide mostrar a ele seu painel de status, que exibe todas as suas estatísticas. Ele dá uma olhada e percebe que suas estatísticas de sobrevivência e ataque estão todas na média. Ao virar para a próxima página, ele vê as estatísticas de drop dela, que determinam a facilidade com que itens podem ser obtidos. A maioria das estatísticas de drop dela é extremamente baixa, com muitas delas classificadas no nível F. Curioso, ele verifica seu próprio status e descobre que, embora suas estatísticas de sobrevivência e ataque sejam péssimas, suas estatísticas de drop estão classificadas no nível S. A garota imediatamente presume que esse deve ser pior do que If, já que vem depois no alfabeto. No entanto, por já ter jogado muitos videogames antes, ele sabe que o nível S na verdade é superior ao A. Para testar essa ideia, ele sugere derrotar um slime sozinho para ver que tipo de drop ele consegue. Primeiro, ele tenta usar o martelo dela, mas é pesado demais para ele manejar. Vendo isso, ela rapidamente faz para ele um bastão leve de bambu, que ele consegue usar confortavelmente. Ele encontra um slime e consegue derrotá-lo. Momentos depois, o slime se transforma em uma pilha enorme de brotos de feijão. Esse é o maior item que a garota já viu na vida. Apesar de caçar nessa masmorra há 2 anos, ela nunca tinha visto um item tão incrível. Depois de toda a luta, os dois começam a sentir fome. Então ela prepara o almoço usando os brotos de feijão que coletaram. Quando ele dá a primeira mordida, lágrimas caem imediatamente de seus olhos ao sentir o sabor. A garota entra em pânico, pensando que ele talvez não tenha gostado do sabor, mas ele rapidamente diz a ela que não é o caso. Ele explica que simplesmente fazia muito tempo desde que se sentou para compartilhar uma refeição quente com alguém. Ele então começa a falar sobre como sua vida anterior era miserável, descrevendo seu emprego sem futuro, cheio de horas extras não pagas, e como vivia como um pária solitário, sem nenhum amigo. Depois de terminar um longo dia de trabalho, ele costumava parar em uma loja de conveniência e comer alguma comida de plástico. No começo, viver de refeições de loja de conveniência parecia bom, mas com o tempo isso começou a prejudicar seriamente sua saúde. As coisas acabaram ficando tão ruins que ele desmaiou e teve que ser hospitalizado. Mesmo depois de receber alta do hospital, ele imediatamente voltou a fazer horas extras novamente. Completamente exausto, um dia ele decidiu tirar um cochilo rápido, e quando percebeu, havia acordado neste novo mundo. Enquanto Sato explica tudo isso, ele começa a chorar, dizendo que por mais que se esforçasse na vida anterior, nada disso valia a pena. Ao ouvir isso, Emily de repente se aproxima e o abraça, acariciando gentilmente sua cabeça. Ela diz a ele que isso não é verdade, porque as pessoas que trabalham duro sempre são recompensadas. Algumas podem receber sua recompensa mais cedo, enquanto outras a recebem muito mais tarde, mas no final todas serão recompensadas. E isso é
é o que realmente importa. Ela acredita que a vinda de Sato a este mundo não foi um acidente, mas sim sua recompensa por todo o trabalho árduo que ele suportou em sua vida anterior. Sato agradece por ela ter dito isso, e depois que finalmente se acalma e para de chorar, percebe que precisa encontrar um lugar para ficar. Emily fala-lhe de uma cidade próxima e explica que seria fácil para ele encontrar hospedagem lá. No entanto, ela também menciona que dorme dentro da masmorra, pois seus ganhos são tão escassos que não tem como pagar uma pousada ou alugar um quarto. Antes de partir, Sato diz a Emily que voltará para visitá-la. Emily concorda, dizendo que tudo bem, pois ela sempre estará no primeiro nível da masmorra. No dia seguinte, quando Sato chega à cidade, descobre que a moeda usada neste mundo se chama Pilos. Depois de entender como as coisas funcionam, ele retorna à masmorra e começa a caçar o máximo possível de slimes. Ele continua até finalmente ganhar dinheiro suficiente para alugar uma casa. Assim que consegue a casa, ele leva a Emily até lá e entrega a chave a ela, dizendo que conseguiu o lugar para ela e que arcará com aluguel e outras despesas. Emily recusa imediatamente, dizendo que isso é gentil demais da parte dele, mas Sato insiste e diz para ela aceitar como um agradecimento pela sopa que ela fez para ele. Emily começa a corar levemente e diz que fará aquela sopa para ele pelo resto da vida. Ao ouvir isso, Sato faz uma pausa e se pergunta se isso significa que ela quer que ele more com ela. Ele olha nos olhos dela e percebe que simplesmente não consegue dizer não a isso. No dia seguinte, Sato vai à guilda e encontra a recepcionista, Erza, para trocar os brotos de feijão que coletou na masmorra. O grande saco que ele traz vale 1967 pilos, mas como Sato costuma trazer grandes quantidades, Erza arredonda para 2.000 pilos para ele. Ela diz que ele poderia ganhar muito mais dinheiro se fosse até o segundo nível da masmorra, já que os monstros de lá soltam cenouras, que são muito mais valiosas do que brotos de feijão. Erza também lhe fala sobre a masmorra Nihonyo, que surgiu recentemente, e sugere que ele tente a sorte lá também. Ela explica que esse tipo de masmorra aparece de vez em quando, então não é nada incomum. O grupo Neptune está investigando os monstros lá dentro no momento, então mais informações estarão disponíveis em breve. Nesse momento, Sato percebe que está atrasando a fila há muito tempo, e as pessoas atrás dele começam a parecer impacientes. Antes de ele sair, Erza de repente o convida para tomar um drink em um bar próximo, mas Sato recusa educadamente e diz que vai dispensar. No caminho para casa, Sato se sente estranhamente nervoso, porque é a primeira vez em décadas que alguém está realmente esperando por ele voltar para casa. Quando ele abre a porta, é recebido por Emily, que está ali com um sorriso radiante, dando-lhe as boas-vindas com alegria. Ele olha ao redor da casa e percebe como tudo está limpo. Emily orgulhosamente diz a ele que gosta de manter o lugar arrumado, explicando que cuidar de seu próprio espaço é algo que ela realmente gosta de fazer agora. Enquanto ela começa a se preparar para fazer o jantar, Sato pergunta se ela sabe alguma coisa sobre a masmorra que apareceu recentemente. Emily diz que ouviu rumores sobre ela, mas segundo o que as pessoas dizem, a masmorra não tem nenhum item de drop. Sato acha isso estranho, porque em um mundo onde quase tudo vem de drops de monstros, uma masmorra sem drops é extremamente incomum e intrigante. Com esse pensamento em mente, Sato decide entrar na masmorra para ver por si mesmo. Ele anda por um tempo, mas a princípio não encontra absolutamente nada. De repente, um esqueleto aparece do nada. Sato tenta combatê-lo usando seu bastão de bambu, mas como o inimigo é feito inteiramente de ossos, o bastão passa direto por ele sem causar nenhum dano. Justamente quando as coisas começam a parecer ruins, um grande bloco cai do alto e imobiliza o esqueleto no chão, como se o próprio universo estivesse ajudando. Aproveitando essa oportunidade, Sato usa seu bastão para acabar com o esqueleto. Depois de derrotá-lo, ele fica surpreso ao ver que a única coisa que ele deixa cair é um único feijão. Ele pega o feijão para examiná-lo, mas ele desaparece repentinamente de sua mão. Imediatamente depois disso, ele ouve uma voz automatizada anunciando que sua classe de HP aumentou em 1 ponto. Mais tarde, Sato conta a Emily o que aconteceu, e quando ele mostra a ela sua tela de status, ela não consegue acreditar no que vê. Sua classe de HP realmente aumentou, algo que não deveria ser possível tão facilmente. Devido a essa descoberta, eles continuam derrotando mais esqueletos juntos. Cada vez que Sato desferia o golpe final, ele encontrava outro feijão, mas Emily nunca recebia um quando derrotava um esqueleto por conta própria. Mesmo quando tentava pegar um dos feijões que Sato conseguia, sua mão simplesmente passava direto por ele, como se não existisse para ela. Ao ver isso, Sato percebe algo perturbador, uma masmorra que concede vantagens tão poderosas a apenas algumas pessoas selecionadas e inevitavelmente criaria um enorme desequilíbrio no mundo. Ele começa a sentir que um lugar como essa masmorra não deveria existir de forma alguma. No dia seguinte, Sato senta-se à mesa desfrutando do almoço com Emily. Durante a refeição, ele conta a ela que planeja voltar à masmorra para continuar aumentando
aumentando seus atributos. Desta vez ele pretende descer até o segundo nível para ver o quão forte se tornou. Ao ouvir isso, Emily começa a se preocupar com ele e diz para ele não ser imprudente demais. A preocupação dela faz Sato perceber algo importante. Em sua vida anterior não havia ninguém que se preocupasse de verdade com ele. Agora que alguém se preocupa, ele sabe que nunca mais vai subestimar esse sentimento. Sato garante a Emily que tomará cuidado desta vez. Ele então se dirige à masmorra de Telulu e é rapidamente atingido por um slime. No entanto, ele percebe imediatamente que o ataque mal dói, nada parecido com o que costumava ser. Ele percebe que deve ser assim que se sente ter HP de classificação esse. Ele deixa o slime acertá-lo mais algumas vezes e vê que o dano continua extremamente baixo. Confiante agora, ele usa sua vara de bambu para empalar o slime e, como esperado, ele solta uma cenoura. Logo depois, outro slime se aproxima dele, mas antes que Sato possa atacar, outra pessoa o derrota com um poderoso feitiço de fogo. Um grupo de aventureiros se aproxima dele, e a primeira coisa que fazem é verificar seu nível. Quando veem que ele está apenas no nível 1, caem na gargalhada e dizem para ele sair da área antes que acabe se matando. Sato silenciosamente vira as costas para eles e continua caçando slimes por conta própria. À medida que se aprofunda na masmorra, ele de repente se depara com uma garota fofa com orelhas de coelho. Ela percebe que ele também está no nível 1 e imediatamente diz que odeia caras de baixo nível. Ela dá um tapinha na testa dele e vai embora sem dizer mais nada. Mais tarde, de volta em casa, Emily fica impressionada ao ver o tamanho das cenouras que Sato trouxe, bem como a quantidade que ele coletou. Sato comenta casualmente que isso nem é tudo, já que ele já vendeu o resto por 8.000 pilos. Ao ouvir isso, Emily fica completamente chocada por ele ter conseguido ganhar tanto dinheiro em um único dia. Nesse momento, alguém bate à porta. Sato vai verificar e fica surpreso ao ver a mesma garota de orelhas de coelho da masmorra parada ali. Ela diz sem rodeios que ainda odeia caras de nível baixo, mas por alguma razão gosta muito dele. Emily não faz ideia do que está acontecendo, então tudo o que ela consegue fazer é ficar olhando, em choque e confusa. A garota de orelhas de coelho de repente dá um golpe no rosto de Sato, exatamente como havia feito antes, mas desta vez isso não surte nenhum efeito nele. Para mostrar o quão mortal esse ataque normalmente é, ela traz um aventureiro de baixo nível e usa exatamente o mesmo golpe nele, matando-o instantaneamente sem qualquer hesitação. Ela acha Sato incrivelmente interessante, porque já usou esse golpe mortal nele 2 vezes, mas ele ainda não surtiu efeito algum. Sato percebe imediatamente que isso provavelmente se deve ao fato de seu HP ser de nível esse, mas ele não quer explicar nem aprofundar nesse assunto. Então simplesmente pergunta a ela o que está fazendo ali. A garota coelhinha tira uma cenoura de algum lugar do peito e diz sem rodeios que quer mais cenouras. Ela explica que conseguiu pegar essa, quando Sato deixou cair uma cenoura ao voltar da masmorra outro dia. Ela dá uma olhada pela casa e percebe o enorme estoque de cenouras que eles têm, e a visão de tantas cenouras com aparência deliciosa a faz começar a babar incontrolavelmente. Emily, percebendo o quanto a garota adora cenouras, a convida para entrar e comer. Emily então prepara uma refeição completa, digna de 5 estrelas, usando as cenouras, e os 3 se sentam juntos à mesa para saboreá-la. Eles comem com gosto, enchendo a cara até ficarem completamente satisfeitos. Depois de terminar a refeição, a garota coelhinha se levanta abruptamente e sai sem dizer uma palavra. Sato fica um pouco chateado porque nem sequer descobriram o nome dela durante a visita, o que o deixa um pouco frustrado e curioso. Deixando isso de lado, Emily agradece sinceramente a Sato por ter conseguido a casa para eles, explicando que antes de ele chegar, ela sempre se sentia muito solitária e tinha que fazer suas refeições sozinha. Agora eles têm um lugar onde podem compartilhar refeições quentes juntos, e ela diz a Sato que quer que continuem fazendo suas refeições juntos daqui em diante. Ele concorda de todo o coração, feliz por compartilhar essa nova vida com ela. No dia seguinte, Sato segue para o segundo nível da masmorra de Nihonium. Agora que conquistou uma vida tão aconchegante e confortável, ele sabe que a única maneira de garantir que ela continue é ficando mais forte e aprimorando suas habilidades. Enquanto explora esse novo nível, ele se depara com um zumbi e tenta combatê-lo usando seu bastão de bambu. No entanto, durante a luta, seu bastão de bambu quebra, deixando-o sem arma. Sem outra opção, Sato e o zumbi travam uma briga de punhos até que Sato finalmente o derrota. O cadáver do zumbi deixa cair um feijão, e quando ele o pega desta vez, o feijão lhe concede força em vez de simplesmente desaparecer. Enquanto ele segue em frente, de repente ouve sons estranhos vindos de trás. Ao olhar para trás, vê a garota coelhinha observando
observando-o atentamente. Ela imediatamente se lança contra ele novamente, dá-lhe um golpe no rosto e exige saber quando ele vai trazer mais cenouras da próxima vez. Ela faz uma expressão aterrorizante e furiosa, e ameaça matá-lo se ele não tiver cenouras prontas para ela na próxima vez que ela vier visitá-lo. Com medo de perder a vida, Sato promete que vai conseguir o máximo de cenouras possível e levá-las para ela na guilda no dia seguinte. Enquanto ele se aproxima dela, os outros aventureiros começam a cochichar e murmurar, se perguntando por que um cara de aparência comum está caminhando direto em direção à infame coelha assassina. Sato entrega uma cenoura a ela, e todos esperam que um caos total se instale, mas para surpresa deles, ela simplesmente a mordisca educadamente, como uma garota bem comportada. Todos na guilda observam atônitos, incapazes de acreditar no que vem diante de seu comportamento calmo. Erza se aproxima de Sato e pergunta se ele é amigo dela. Sato explica que eles não são exatamente amigos, ele simplesmente começou a dar cenouras para ela, e agora ela gosta dele. Erza informa a Sato que essa coelhinha fofa se chama Eve, e que ganhou o apelido de a coelha assassina, porque ela literalmente mata qualquer um que lhe dê cenouras de mau gosto. Como Sato conseguiu de alguma forma conseguir cenouras que Eve aprova, Erza concorda em comprá-las dele pelo triplo do preço original, o que dá cerca de 15.000 pilos por cenoura. Qualquer cenoura que Eve aprove tem a garantia de ser vendida por um preço alto, tornando-as extremamente valiosas. Sato fica chocado ao descobrir o quanto Eve é temida por todos ao seu redor, e quanto dinheiro ele está ganhando apenas por dar cenouras a ela. Eve então se aproxima dele mais uma vez, pedindo mais cenouras. Sato promete que lhe trará mais cenouras amanhã, e ela acena com a cabeça antes de se levantar e sair. No dia seguinte, depois que Sato e Emily concluíram com sucesso uma grande missão na masmorra de Telulu, Sato decide esticar as pernas com uma caminhada fora da masmorra. Enquanto caminha, ele avista dois aventureiros exaustos, lutando para derrotar um único e fraco slime. De repente, um homem a quem chamam de capitão aparece do nada e esmaga o slime sem esforço, resolvendo a luta deles em um instante. Os dois aventureiros imploraram ao capitão que lhes desse um descanso, explicando que não tinham descansado nem dormido nada nos últimos 2 dias. O capitão se virou para lançar-lhes um olhar severo, com uma expressão aterrorizante. Ele os chamou de fracos, dizendo que em seus tempos conseguia caçar nessas masmorras por semanas a fio sem descanso. Ele lhes disse que estava sendo rigoroso para o próprio bem deles, para que se tornassem mais fortes e aprendessem a sobreviver. Sem escolha a não ser obedecer, os aventureiros os seguiram, saindo da masmorra sob seu olhar vigilante. Sato os observou partir e, sinceramente, desejou não ter acabado de ver aquilo. Isso o fez lembrar de seu próprio passado, quando tinha um chefe que o explorava até a exaustão enquanto insistia que era tudo para o seu próprio bem. Afastando a lembrança, Emily se aproximou dele, carregando seu almoço. Todos se sentaram juntos para saborear-lhe a comida. Eve sentiu o cheiro da refeição a quilômetros de distância e veio correndo, juntando-se a ele sem hesitar. Ela devorou a comida avidamente, adorando cada mordida, pois a maior parte era feita com cenouras. Sato também parecia estar se divertindo mais do que nunca. Comer assim com amigos, cercado por boa comida e risadas, era relaxante de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. O capitão de antes acabou avistando-os comendo dentro da masmorra. Ele gritou com seus lacaios, alertando-os para não seguirem o exemplo, pois comer dentro da masmorra era completamente inaceitável. Eve, no entanto, não se intimidou. Ela marchou até eles e enfiou cenouras na boca dos aventureiros. Eles provaram e imediatamente arregalaram os olhos. Era a coisa mais deliciosa que já haviam comido. Eve então lançou um olhar fulminante ao capitão e o ameaçou, dizendo que era melhor ele nunca mais chamar ninguém de fraco. Com isso, ela e o grupo partiram, deixando o capitão furioso em silêncio. Depois disso, Sato e Emily foram até a guilda para entregar as cenouras extras que haviam coletado. Eles haviam trazido tudo o que podiam carregar, embora ainda houvesse muito mais sobrando. Ezra sugeriu que comprassem um carrinho mágico, o que lhes permitiria carregar uma quantidade praticamente infinita de itens. Com isso em mente, foram à loja de magia para comprar um carrinho, mas era muito caro para eles naquele momento. Relutantes, foram embora e decidiram voltar assim que tivessem economizado dinheiro suficiente. No caminho de volta para casa, ouviram pessoas gritando e correndo em pânico. Emily percebeu que Sato parecia confuso e explicou que um Stray havia aparecido. Ela disse a ele que um Stray é um monstro que surge onde as pessoas deixam resíduos, geralmente em áreas onde não há muitas pessoas. Desta vez, o Stray era um
gorila gigante que já havia destruído quase metade da cidade. Toda a população estava evacuando, exceto Ezra, que estava prestes a ser esmagado pela fera. No último segundo, Sato deu um salto à frente e usou sua imensa força para defendê-la, impedindo que o gorila desferisse um golpe fatal. Ezra olhou para ele em choque, percebendo pela primeira vez o quão forte ele realmente era. Pouco depois, Eve e os outros aventureiros chegaram, tentando derrubar o gorila. No entanto, a fera era tão formidável que nenhum deles conseguia se aproximar. Sato imediatamente começou a avançar em direção a ela. Ele disse aos outros para imobilizarem a fera enquanto ele liderava o ataque. Os aventureiros presumiram que ele fosse algum fraco arrogante e duvidaram que ele pudesse fazer alguma coisa, mas sem outras opções, seguiram relutantemente sua liderança e trabalharam juntos para imobilizar a criatura. Isso deu a Sato a oportunidade perfeita para desferir um soco poderoso bem no estômago do gorila, derrubando-o instantaneamente. Com a fera derrotada, todos começaram a torcer por ele. Sato sentiu uma onda de satisfação, pois era a primeira vez que alguém ficava genuinamente feliz com algo que ele havia feito. Justamente quando ele estava curtindo o momento, ouviu o som familiar que toca quando recebe um item. Normalmente, animais vadios como esse não deveriam dar itens, mas Sato percebeu que já que estava quebrando as regras desse mundo de qualquer maneira, talvez fosse possível. Ele se aproximou para dar uma olhada e ficou completamente chocado com o que encontrou. O item que Sato recebeu do gorila derrotado acaba sendo um revólver. Como não deveria haver armas de fogo neste mundo, ele não sabe muito bem o que pensar disso. Confuso, ele imediatamente entra na masmorra para testá-la. A arma revela-se incrivelmente útil, pois ele consegue derrubar zumbis à distância, e até mesmo matar vários de uma só vez. Por causa disso, ele consegue coletar itens muito mais rápido do que antes, o que lhe permite subir de nível em um ritmo muito mais rápido do que o normal. Mais tarde, Sato se encontra com Emily dentro da masmorra para almoçar. Enquanto comem juntos, ele conta a ela que sua força subiu para a classe B desde que começou a explorar o segundo nível da masmorra. Emily fica genuinamente feliz por ele, e após compartilhar a notícia, eles passam os minutos seguintes desfrutando tranquilamente da refeição juntos. Após o almoço, Sato sente vontade de tentar algo diferente. Em vez de caçar nos andares habituais, eles decidem descer ainda mais para os níveis inferiores da masmorra. Esses andares mais profundos abrigam monstros conhecidos como Cockroach Slimes, criaturas que deixam cair abóboras quando derrotadas. Os Cockroach Slimes se parecem com baratas, então Sato presume que Emily ficará apavorada com eles. No entanto, para sua completa surpresa, Emily imediatamente assume a liderança e começa a esmagá-los sem hesitação, com uma expressão incomumente intensa e assustadora no rosto. Uma aura sombria de repente envolve Emily, enquanto ela declara que não permitirá que nenhum único deles escape. Ela extermina impiedosamente todos os Cockroach Slimes à vista. Assim que o último cai e a abóbora aparece, Emily finalmente volta ao normal. Vendo isso, Sato decide que o melhor a fazer é saírem da área o mais rápido possível, pois ele realmente não quer que Emily entre naquele estado assustador novamente. Ao saírem, vários outros Cockroach Slimes rastejam para fora de uma fenda na parede. Emily está prestes a entrar em modo frenético novamente, mas Sato rapidamente diz para ela não se preocupar. Ele saca seu revólver e atira em cada uma delas. Graças à sua habilidade de queda de nível esse, as abóboras que caem são muito maiores do que o normal. Eles começam a se perguntar como vão carregá-las para fora, já que as enormes abóboras são tão grandes que acabam bloqueando a saída. De repente, as abóboras voam para longe quando Eve chega para pegar suas cenouras diárias. Emily já esperava que ela aparecesse, então calmamente entrega algumas cenouras a ela. Mais tarde, naquele dia, Sato e Emily vendem a maioria das abóboras na guilda. Quando voltam para verificar as que sobraram, Sato supõe que algum tipo de monstro deve ter chegado até elas antes que eles voltassem. No entanto, Emily percebe imediatamente que isso não é obra de um monstro qualquer. A expressão de Emily se torna sombria ao dizer que os Cockroach Slimes devem ter conseguido de alguma forma sair da masmorra. Ela começa a entrar novamente em modo frenético, mas Sato a impede. Ele não quer que ela entre naquele estado aterrorizante novamente, então jura cuidar do problema sozinho. Ele começa a atirar nos Cockroach Slimes com seu revólver, mas acaba ficando sem balas. Sem outra escolha, ele usa as próprias mãos, e após várias horas exaustivas, finalmente consegue matar todos eles. Depois disso, algo inesperado acontece. Os Cockroach Slimes derrotados se transformam em balas de revólver. Completamente chocados, Sato e Emily só conseguem olhar boquiabertos para o que estão vendo. Mais tarde, Sato vai até a guilda, onde Erza explica que esse é na verdade um comportamento normal. Se itens soltos forem deixados em uma área onde não há pessoas, monstros acabarão
estarão surgindo ao redor deles. Ao ouvir isso, Sato percebe que Emily já havia lhe dito algo semelhante antes, mas ele havia esquecido completamente. Lembrando-se de como as balas de revólver apareceram após matar os monstros errantes, Sato começa a se perguntar se poderia atrair monstros intencionalmente com esse exato propósito. Enquanto ele reflete sobre isso, Erza de repente cora e convida Sato para jantar. Em vez de responder, Sato entra em pânico e sai correndo da guilda, ansioso para colocar seu novo plano em ação. Sato se dirige para a floresta e coloca uma cenoura no chão. Depois se esconde nos arbustos enquanto espera que um animal vadio apareça. No entanto, em vez de um animal vadio, Eve aparece quase imediatamente, atraída pelo forte cheiro das cenouras. Sato resiste por um tempo, mas acaba conseguindo convencê-la a ir embora. Depois que ela se afasta, ele coloca outra cenoura no chão e se esconde novamente. Desta vez, seu plano funciona. Um animal vadio surge da cenoura, apenas para desaparecer instantaneamente e se transformar em várias balas para seu revólver. Ao ver isso, Sato percebe que sua teoria estava correta. Com sua experiência comprovada, Sato entra na masmorra do Nihonium e tenta repetir o mesmo processo lá. No entanto, todos os itens que ele consegue desaparecem ou não surtem efeito, já que suas estatísticas relacionadas a HP já estão no máximo. Percebendo que não há mais nada a ganhar por enquanto, ele decide encerrar o dia e voltar para casa. Ao sair, ele é repentinamente emboscado por um esqueleto. Os dois lutam brevemente, e Sato acaba jogando o esqueleto para fora da masmorra. Para sua surpresa, o esqueleto desaparece no momento em que sai da masmorra. Confuso, Sato vai até a guilda para perguntar sobre isso. Erza explica que os monstros desaparecem no momento em que saem de uma masmorra. Se não fosse assim, monstros perdidos estariam aparecendo constantemente por todo o mundo. Depois de explicar isso, Erza elogia Sato por ser um aventureiro tão talentoso e o convida para jantar mais uma vez. Como de costume, Sato entra em pânico, ignora o convite e sai correndo do prédio depois de bolar um plano totalmente novo. Sato volta imediatamente para a masmorra. Desta vez ele agarra um esqueleto e o joga para fora, mas logo antes de ele desaparecer completamente, atira nele com seu revólver. Seu plano funciona. Como o monstro foi morto pouco antes de atingir o chão, isso conta como um tiro perdido. O item que ele recebe é uma bala, mas não uma bala normal, é uma bala congelante. A princípio, Sato não tem ideia do que ela faz, então ele a testa atirando em uma árvore próxima. A árvore congela instantaneamente, transformando-se em um bloco espesso de gelo. Ao ver isso, Sato percebe o quão úteis essas balas serão. No entanto, como ele não tem muitas delas, decide ser cauteloso. Ele planeja usar balas comuns na maior parte do tempo e guardar as congeladas para situações especiais. Depois disso, Sato e Emily passam algum tempo caçando juntos na masmorra. Assim que terminam um dia de caça bem sucedido, começam a voltar para casa. No caminho encontram um comerciante gordo e seu assistente discutindo em voz alta. Aparentemente, uma carga preciosa caiu de um penhasco. Sato se oferece para ajudar, dizendo que se alguém lhe der uma corda, ele pode recuperá-la. A assistente rapidamente o adverte para não fazer isso, explicando que a carga está lá embaixo há muito tempo e provavelmente só está cheia de monstros. Ela sugere simplesmente usar magia para queimá-la, mas o comerciante imediatamente entra em pânico e diz para ela nem pensar nisso, já que a carga é extremamente valiosa. Exatamente como a assistente previu, um animal selvagem aparece de repente. É um monstro conhecido como Femini, que possui o comerciante e começa a controlá-lo como um fantoche. Sem hesitar, Sato saca seu revólver e dispara 3 tiros, derrubando a criatura instantaneamente. Depois disso, a assistente diz a Sato para ir embora e levar seu chefe com ele. Ela acredita que o acidente foi culpa sua e diz que está disposta a arcar com as consequências. Seu plano é descer sozinha e lutar contra o máximo possível de Femini, mesmo que isso signifique morrer no processo. Ao ouvir isso, Sato se lembra de sua vida anterior, quando um colega de trabalho cometeu um erro e foi forçado a trabalhar sem parar por 5 dias sem dormir. Naquela época, Sato queria ajudar, mas era egoísta demais e só conseguia se preocupar consigo mesmo. Agora ele jura que as coisas serão diferentes nesta vida. Ele acredita que as habilidades que adquiriu foram feitas exatamente para situações como essa. Com essa determinação, Sato usa suas balas congeladas, com a ajuda de Emily, para eliminar todas as Femini e salvar todos os envolvidos. No dia seguinte, Sato e Emily avançam para o 4º nível da masmorra de Telulu. À medida que exploram mais profundamente, avistam de repente um monstro raro vagando pela área. Percebendo que se trata de uma oportunidade valiosa, os dois imediatamente unem forças para derrotá-lo. Depois que o monstro é morto, ele deixa cair uma pulseira. Ao examiná-la, descobrem que a pulseira tem um efeito especial. Quando usada, ela dobra a taxa de drop de uma pessoa. Sem hesitar, Sato dá a pulseira
para Emily. Depois que ela a coloca, ela vai em frente e derrota alguns monstros próximos, e dessa vez, em vez dos drops habituais, ela obtém vários brotos de bambu de uma só vez. A diferença é óbvia, e a pulseira claramente funciona exatamente como anunciado. Depois de terminarem a caçada, eles voltam para casa para almoçar, enquanto Emily prepara a refeição na cozinha pequena e apertada. Sato começa a se sentir mal ao vê-la trabalhar em um espaço tão limitado. Enquanto se sentam para comer juntos, ele menciona uma ideia que está em sua mente há algum tempo. Ele sugere que se mudem para um lugar maior e muito mais agradável, ressaltando que tem ganhado dinheiro suficiente ultimamente para arcar com isso confortavelmente. Emily gosta muito da ideia e, depois de pensar um pouco, concorda alegremente, claramente animada com a perspectiva de ter uma casa melhor. Mais tarde, Sato vai até a guilda para vender os brotos de bambu que coletaram. Antes que ele consiga fazer isso, uma mulher de cabelos verdes aparece de repente atrás dele e pergunta se pode ficar com um dos brotos de bambu. Sato concorda sem pensar muito. A mulher pega um broto de bambu, corta-o em 6 pedaços e prova cada um com cuidado. Quase imediatamente sua expressão muda ao declarar que esses são os brotos de bambu mais deliciosos que já provou. Ficando extremamente entusiasmada, ela pede para comprar o resto dos brotos de bambu também. Pelo jeito animado que ela parece, Sato imagina que ela está prestes a oferecer um preço muito alto. No entanto, para sua surpresa, tudo o que ela oferece são 20.000 pilos. Ela então pega os brotos de bambu e vai embora imediatamente. Sato sinceramente esperava mais dinheiro, mas sabe que seria errado reclamar, então simplesmente aceita o pagamento como está. Curioso sobre a identidade dela, Sato pergunta a Ezra se aquela mulher era alguém importante. Ezra explica que o nome dela é Eric e que ela é uma epicure muito famosa. Qualquer alimento que ela aprove instantaneamente ganha um valor muito maior no mercado. Por causa disso, Ezra propõe firmar um contrato com Sato. Ela sugere vender seus brotos de bambu como produtos de marca endossados por Eric, com Sato recebendo uma comissão por cada venda. Sato pensa cuidadosamente sobre o assunto e percebe que esse acordo renderia muito mais dinheiro com o tempo, então ele concorda com o contrato. Depois que o negócio é fechado, Sato volta para a masmorra de Nihoni 1. Para sua surpresa, ele percebe outras pessoas ali que estão derrotando um esqueleto de forma tática e eficiente. Uma delas se aproxima de Sato e pede que ele não atrapalhe, explicando que a mulher ali é a princesa Margaret e que ela detestaria ser interrompida. Sato então descobre que essas pessoas descobriram que os monstros liberam um ar especial depois de serem derrotados. Elas coletam esse ar, armazenam-no em carrinhos e o vendem. Na verdade, ele só tem um valor tão alto porque é a própria princesa Margaret quem o está vendendo. Enquanto Sato observa essa eficiência com que estão armazenando tudo, ele se lembra mais uma vez de como sempre desejou ter um carrinho mágico. Ainda assim, ele sabe que seria uma despesa significativa. Ele volta para casa e conversa sobre isso com Emily, perguntando se seria melhor comprar uma casa nova primeiro, ou adquirir o carrinho mágico. Depois de pensar sobre isso, Emily sugere que comprar o carrinho mágico primeiro seria a melhor opção. Com ele, eles conseguiriam ganhar mais dinheiro muito mais rápido, e eventualmente pagariam a casa sem qualquer dificuldade. Sato concorda com o raciocínio dela. No dia seguinte, os dois vão comprar o carrinho mágico. Quando chegam à loja, encontram a filha do dono, Olga, chorando. Ela explica que o pai ainda não voltou para casa. A única coisa que ela sabe é que ele foi colher flores na masmorra do arsênico. Sato e Emily presumem que há uma boa chance de ele ainda estar lá, então correm para lá, acreditando que algo ruim deve ter acontecido com ele. No entanto, quando finalmente o encontram, ficam chocados ao ver que ele está apenas dormindo no chão. Emily o acorda batendo seu martelo no chão ao lado dele. Sato pergunta o que ele está fazendo ali, e o homem explica que veio procurar os ingredientes finais necessários para completar o protótipo de seu carrinho mágico: pedras pesadas e pedras leves. Ele já conseguiu a pedra pesada, mas a pedra leve tem sido extremamente difícil de obter, porque é tão leve que flutua no ar. Então, para ajudá-lo, Sato e Emily trabalham juntos para recuperar a pedra leve. Depois de coordenarem cuidadosamente seus esforços, eles finalmente conseguem trazê-la para baixo, e quando o fazem, ela acaba revelando uma flor azul. No entanto, mesmo depois disso, as coisas ainda não estão totalmente resolvidas. O pai de Olga leva a flor azul para fora da masmorra e a deixa cair deliberadamente no chão. O grupo então espera que ela se transforme em um stray. Assim que isso acontece, a flor fica ainda mais leve do que antes e começa a flutuar no ar, ameaçando se afastar completamente. Felizmente, Sato reage rapidamente e dispara uma de suas balas de gelo, pesando-a e impedindo-a de escapar. Com isso, o pai de Olga finalmente tem tudo o que precisa para concluir a carroça mágica. Todos voltam juntos para a loja, e depois que o pai de
Olga termina de construir a carroça, ele decide dá-la a Sato e Emily como forma de agradecimento pela ajuda. A princípio, Sato se recusa veementemente a aceitar um presente tão caro, insistindo que é exagero, mas após alguma discussão, ele e Emily acabam concordando em aceitá-la. Depois disso, Sato vai até a guilda para entregar mais itens que eles coletaram. Ao chegar, ele imediatamente percebe um aventureiro mal-humorado gritando com Ezra, claramente furioso. O homem insiste que os itens que trouxe deveriam valer muito mais do que o que está sendo oferecido. Ezra explica calmamente que o valor de seus itens é de 8.400 pilos, mas o aventureiro se recusa a aceitar, alegando que merece pelo menos 20.000 pilos. Sua raiva aumenta a tal ponto que ele está prestes a dar um soco em Ezra, mas pouco antes de seu punho acertar o alvo, Sato congela o braço do homem no lugar com uma de suas balas. Sato então caminha calmamente com seu novo carrinho mágico, que tem a capacidade de estimar automaticamente o valor dos itens de um aventureiro. Ele coloca os itens dentro, e o carrinho imediatamente exibe o valor exato de 8.400 pilos, correspondendo ao que Ezra havia dito. Percebendo que estava errado, o aventureiro fica envergonhado, e por frustração tenta dar um soco de surpresa em Sato. Sato o afasta casualmente como se fosse uma mosca, completamente imperturbável. A situação termina com Sato recebendo elogios de todos ao seu redor por ter salvado Ezra. Ser resgatada por Sato só faz com que Ezra se apaixone ainda mais por ele. Desta vez ela não hesita. Ela dá um passo à frente e beija Sato bem nos lábios, sem aviso prévio. Ela nem mesmo lhe dá tempo para reagir antes de simplesmente se virar e ir embora. Sato fica parado ali com um rubor vermelho vivo espalhado pelo rosto. Depois desse incidente, Sato e Emily continuam trabalhando duro, enfrentando as masmorras dia após dia, até que finalmente ganham dinheiro suficiente para se mudarem para uma nova casa. Assim que tudo está resolvido, eles empacotam seus pertences e se preparam para partir. No entanto, ao olhar ao redor do antigo lar, Sato é inundado por lembranças de tudo o que viveram ali. Ele sente que não podem simplesmente deixar isso para trás tão facilmente, então sugere manter o contrato de aluguel da casa para que possam voltar sempre que quiserem. Emily concorda com a ideia. No dia seguinte, eles se mudam completamente para a nova casa. Depois que o café da manhã está pronto, Ivy aparece de repente do nada, e os três acabam sentando-se juntos para compartilhar mais uma refeição. Naquela tarde, Sato vai até a guilda sem nenhuma intenção real de entrar em masmorras logo de cara. Ele só quer relaxar um pouco, talvez ficar sentado, clarear a mente e aproveitar um pouco de paz antes de voltar para território perigoso. Enquanto faz exatamente isso, um homem bonito se aproxima dele de repente. O homem tem duas garotas lindas agarradas a seus braços, claramente se exibindo. Sem qualquer aviso, ele desafia Sato para uma queda de braço. Sato fica completamente confuso com esse pedido repentino e se pergunta por que alguém viria aleatoriamente até ele e pediria algo assim do nada. Vendo a confusão no rosto de Sato, o homem explica que ouviu rumores de que Sato era excepcionalmente forte e queria confirmar se esses rumores eram verdadeiros ou não. Sato percebe que esse cara está claramente cheio de confiança e provavelmente acostumado a vencer, e sente que não pode simplesmente deixar essa atitude presunçosa passar em branco. Decidindo aceitar o desafio, Sato concorda com a queda de braço. A disputa começa e quase imediatamente, ambos percebem que cometeram um erro ao subestimar o outro. Seus braços tremem, já que nenhum dos dois está disposto a ceder, e a pressão continua aumentando. A queda de braço se transforma em uma disputa séria, em vez de um simples teste de força. É uma disputa extremamente acirrada, com ambos se esforçando mais do que o esperado. No final, Sato consegue dominá-lo e empurrar o braço do oponente com força contra a mesa. As pessoas que assistem ficam atônitas, incapazes de acreditar que Sato realmente venceu. É então que Sato percebe que aquele homem não é apenas um aventureiro qualquer. Ele descobre que o homem é Neptune, o líder da organização mais poderosa da cidade. Neptune ri e pede outra rodada, claramente animado, mas Sato recusa, dizendo que não quer atrair mais atenção do que já atraiu. Neptune leva essa recusa para o lado pessoal e fica ofendido. Sem aviso, ele dá um soco de surpresa em Sato. Sato reage instantaneamente, bloqueando o soco no ar. A força bruta por trás do soco de Neptune faz com que seu próprio corpo seja jogado para trás quando Sato o bloqueia. Neptune então se levanta, caminha até Sato com um largo sorriso no rosto e pede que ele se junte à sua organização, dizendo que alguém tão forte quanto ele não deveria desperdiçar seus talentos. Sato recusa educadamente, mas com firmeza, explicando que tudo o que ele quer é viver uma vida tranquila e pacífica ao lado de Emily. Ele admite que se sente lisonjeado por ter sido considerado, mas sua resposta não muda. No dia seguinte, Sato entra na masmorra de Nihon
Zone 1 mais uma vez. Enquanto explora, ele encontra a princesa Margaret e seu grupo. Um de seus subordinados apresenta orgulhosamente sua mais nova invenção, um dispositivo conhecido como Caixa de Pandora. A caixa é capaz de absorver os itens de um aventureiro, e até mesmo exibir o rosto da pessoa que os deixou cair. Essa invenção foi criada porque as pessoas começaram a duvidar se a própria princesa era realmente responsável pelos itens vendidos em seu nome. Para ajudar a promover o produto, o homem dá a Sato algumas caixas de Pandora e pede que ele as use. Sato percebe imediatamente o quão úteis essas caixas podem ser. Ao armazenar todos os seus itens dentro delas, ele pode carregar tudo com segurança para fora da masmorra e farmar balas congelantes repetidamente sempre que quiser. Depois de experimentar por um tempo, ele consegue obter um novo tipo de munição, uma bala de fogo e uma bala branca desconhecida, algo que ele nunca havia conseguido antes. Enquanto ele as examina e pensa em como elas podem ser úteis, Emily de repente corre em sua direção e o avisa com urgência que uma poderosa tempestade mágica está se aproximando. Naturalmente, Sato não tem a menor ideia do que isso significa, então decide ir até a guilda para perguntar a Ezra sobre o assunto. Ezra explica que uma tempestade mágica é um fenômeno mágico raro que impede temporariamente as pessoas de usar magia por um curto período de tempo. Segundo os rumores, essa tempestade mágica em particular é considerada extremamente poderosa, tão forte que pode até atingir as profundezas dos níveis inferiores de várias masmorras. Assim que Ezra termina de explicar, um aventureiro chamado Reis entra correndo na guilda e pede ajuda desesperadamente. Ele explica que sua parceira Rosa ficou para trás dentro da masmorra de silício e não tem como escapar sozinha agora que a tempestade mágica se aproxima. Todos na guilda compreendem imediatamente o quão perigosa é a masmorra de silício, e por causa disso, nenhum dos aventureiros presentes está disposto a arriscar a vida para ajudar alguém que nem conhecem. Vendo isso acontecer, Sato se lembra do momento em que Emily o chamou de herói. Naquele instante, ele percebe que talvez a razão pela qual recebeu toda essa força, em primeiro lugar, foi para que pudesse ajudar pessoas em situações como essa. Com esse pensamento em mente, Sato dá um passo à frente e diz a Reis que irá ajudar Rosa. Sem perder mais tempo, ele segue direto para o terceiro nível da masmorra de silício. Dentro da masmorra, Sato logo se depara com vários monstros. Ele rapidamente percebe que os monstros dessa masmorra não sofrem dano com ataques normais, não mágicos. Por causa disso, Sato depende inteiramente de suas balas mágicas, usando-as para derrotar todos os monstros que se interpõem em seu caminho. Depois de avançar mais para dentro, ele acaba encontrando Rosa deitada inconsciente no chão. Enquanto isso, de volta à guilda, Emily chega procurando por Sato. Quando Ezra conta a ela sobre a situação perigosa em que se encontra, Emily imediatamente larga tudo o que está fazendo e corre direto para a masmorra de silício para ajudá-lo. De volta à masmorra, Sato tenta carregar Rosa para fora, mas sua fuga é interrompida quando outro monstro aparece. Infelizmente, no pior momento possível, Sato fica sem balas. Sem como revidar, tudo o que ele pode fazer é correr enquanto carrega Rosa, com o monstro perseguindo-o. Nesse momento, Sato começa a aceitar o que ele acredita ser seu destino. No entanto, justamente quando tudo parece perdido, Emily e Eve chegam correndo para salvá-lo. Sato sente um alívio imediato assim que as vê, e esse alívio se torna ainda mais forte quando percebe que elas trouxeram munição extra. Com a esperança renovada, os três trabalham juntos e conseguem derrotar o monstro. Depois de eliminar os monstros restantes, eles conseguem levar Rosa em segurança para fora da masmorra. Reis fica tomado por um alívio ao ver que ela ainda está viva, mas ela está gravemente ferida e incapaz de usar magia de cura, porque a tempestade mágica ainda está ativa. Sato calmamente diz a ele para não se preocupar, e pega uma bala de cura que descobriu apenas algumas horas antes. Ele a usa em Rosa, curando-a completamente. Vendo isso, Reis agradece profundamente a Sato antes de colocar Rosa nas costas e carregá-la para casa. No dia seguinte, depois que Sato termina de colher melancias no 5º nível da masmorra de Telulu, ele as leva de volta à guilda para avaliação. Antes que Ezra tenha tempo de verificá-las, Eric aparece logo atrás dela e diz que ela mesma terá a honra de avaliar as melancias. Ela prova uma e acha extremamente deliciosa. Ver uma crítica gostar tanto das melancias faz com que todos ao redor queiram prová-las também. Por causa disso, Ezra pede para firmar um contrato de exclusividade com Sato para as melancias. Sato fica muito feliz ao ouvir isso, pois significa que terá uma fonte extra de renda. Depois disso, Ezra lembra que as melancias vêm do 5º nível da masmorra de Telulu. Ela sugere que Sato registre sua licença para que possa ir com segurança ao 6º nível e aos níveis inferiores. Dito isso, Sato e Emily se dirigem ao escritório de licenças. Quando chegam, encontram o examinador
responsável e explicam que estão ali para obter suas licenças. O examinador não diz muita coisa, e em vez disso, os leva para a arena de exames. Lá, ele transforma uma melancia em um animal selvagem com a forma de um slime de metal, e diz a eles que a obtenção da licença dependerá de conseguirem derrotar esse animal. Sato imediatamente tenta usar sua força bruta, mas não surte efeito. Em vez disso, ele carrega seu revólver com balas de gelo e fogo. Ele atira a bala de fogo no monstro primeiro, depois segue com uma bala de gelo. A mudança repentina de temperatura torna o metal frágil, e um único golpe é suficiente para quebrá-lo completamente. O examinador fica muito impressionado e entrega a licença a Sato imediatamente. Com a licença agora em mãos, Sato percebe que precisa aumentar ainda mais sua força para garantir que consiga lidar com todos os monstros. Alguns dias depois, ele e Emily vão para o deserto. Eles deixam um pedaço de atum sozinho por um tempo, e ele se transforma no mesmo monstro gorila que haviam enfrentado algumas semanas antes. Desta vez, Sato está preparado para tudo. Ele usa uma bala de gelo para congelar o gorila no lugar, e em seguida atira nos olhos dele com uma bala comum, matando-o. Depois que a fera morre, ela confirma a teoria de Sato ao deixar cair uma nova arma e algumas balas. Ele agora pode empunhar duas armas ao mesmo tempo, o que lhe dá mais oportunidades de realizar combos. Emily vê que ele está segurando duas armas ao mesmo tempo, e percebe que as coisas poderiam ficar muito ruins se Sato algum dia se tornasse mal. Depois disso, Sato vai até a guilda e vê Ezra com um ar triste. Ele pergunta o que há de errado, e Ezra explica que o grupo Adalberg, responsável pelo 6º nível da masmorra de silício, onde o arroz é colhido, está se recusando a vender para ela, a menos que ela aumente o preço por unidade. Ezra diz que literalmente não pode fazer isso, mesmo que quisesse, porque isso destruiria o orçamento da guilda. Sato entende a gravidade da situação, então vai até a masmorra de silício para falar com quem quer que seja o responsável. Enquanto está lá, ele encontra Neptune. Sato pergunta o que ele está fazendo ali, e Neptune explica que a paciência das pessoas se esgotou. Então ele está ali para matar as pessoas na masmorra que estão restringindo as vendas de arroz. Sato acha que isso pode ser extremo demais, então pede a Neptune que deixe ele lidar com a situação, pois acredita que pode detê-lo sem matar ninguém. Sato entra na masmorra e encontra o grupo de Adalberg, confiante de que ninguém será capaz de detê-lo. Assim que o veem, todos se unem e estão prestes a atacar, mas Sato rapidamente saca suas duas armas e dispara duas balas curativas ao mesmo tempo. As balas se fundem e, com o impacto, deixam o grupo de Adalberg inconsciente. Depois de receber a arma extra, Sato descobriu que fundir balas diferentes produz efeitos diferentes. Assim, fundir duas balas curativas dobra o efeito delas e derruba quem for atingido. Neptune chega logo em seguida e fica impressionado com a facilidade com que Sato lidou com o grupo. Ele ajuda Sato a levá-los para fora e amarrá-los. Quando Sato termina de amarrar o último deles, um homem careca assustador o observa das sombras, percebendo que se trata do famoso Sato. O homem careca marca um encontro com Sato e se apresenta como Clint, o chefe de masmorras de Sekro. Ele conta a Sato que uma nova masmorra foi descoberta entre Sekro e a cidade vizinha, Hétero. Nesse caso, a propriedade da masmorra seria decidida com base na proporção dos itens obtidos. Se os itens tiverem uma proporção maior de vegetais, Sekro reivindicaria a masmorra, enquanto que se os itens tiverem uma proporção maior de carne, Hétero ficaria com ela. Mas agora o problema é que os itens têm uma proporção igual de carne e vegetais, então não há uma maneira automática de decidir quem ficará com a propriedade. A única maneira de decidir é travar uma batalha por ela, e como Sato é conhecido por sua imensa força e excelentes taxas de itens, Clint acredita que ele é a melhor pessoa para o trabalho. É claro que não se espera que Sato faça isso de graça. Clint diz a Sato que mesmo que percam, ele ainda receberá uma recompensa em dinheiro, e se vencerem, além da recompensa, ele ficaria isento de todos os impostos e nunca mais teria que pagar nenhum no futuro. Ao ouvir isso, Sato sabe que seria tolice não aceitar a oferta, então vai para casa se preparar. Quando chega, ele conta a Emily sobre isso, e ela fica muito animada. Ela promete cuidar de tudo até que ele volte, mas para sua surpresa, Sato pede que ela vá junto com ele, o que a deixa chocada a princípio. Mais tarde, ela concorda em acompanhá-lo. Eve então aparece de repente e pergunta o que eles vão fazer com as cenouras. Sato promete que vão colher o máximo possível antes de partirem. Com isso resolvido, Sato e Emily começam sua jornada para a masmorra. Depois de passar o dia inteiro caminhando em direção ao destino, eles montam uma barraca para passar a noite. Emily foi quem arrumou a barraca, então Sato não esperava muito. Ele achava que teria apenas sacos de dormir e travesseiros, mas para sua surpresa, quando ele abre a barraca, o interior é quase como um hotel 5 estrelas. A melhor parte é que ela ainda vem com uma refeição
classificação caseira, e Sato não poderia estar mais feliz. Sato pergunta como ela conseguiu arrumar tudo isso, e Emily explica que simplesmente colocou tudo na mochila. Depois de comerem, Emily está prestes a sair para queimar o lixo, e é aí que Sato descobre que neste mundo o lixo se transforma em animais vadios se for deixado sem supervisão. Ele tem uma ideia e leva um pedaço de lixo para fora para transformá-lo em um animal de rua, imaginando se ele poderia soltar algo especial. O animal de rua se transforma em uma criatura parecida com o Frankenstein. Sato funde 2 balas de fogo e as usa para queimá-lo até o chão. Depois de derrotado, ele solta um novo tipo especial de bala conhecido como bala teleguiada, que pode rastrear seu alvo caso o atirador erre. Emily suspira novamente porque Sato ganhou mais uma ferramenta perigosa. No dia seguinte, eles chegam a Selene, a masmorra localizada entre Hétero e Secro. Ao olharem ao redor, notam várias pilhas de lixo simplesmente paradas ali. Sato se pergunta que tipos de monstros se formariam a partir do lixo se ele fosse transformado em Strays. Mas Emily o tranquiliza, dizendo que não precisam se preocupar porque há muitas pessoas por perto, então é improvável que isso aconteça. Então eles avistam uma garota que está claramente exausta, queimando o lixo. Sato e Emily percebem que ela está tão exausta que poderia desmaiar a qualquer momento, então correm para ajudá-la. A garota diz para não se preocuparem com ela, mas pouco depois desmaia, e Sato a segura. A garota cambaleou de volta em direção ao lixo, dizendo que era seu trabalho mantê-lo sob controle. Ela tentou queimá-lo com magia, mas Sato já tinha visto isso acontecer muitas vezes. Ele rapidamente atirou nela com uma bala soporífera e ela caiu inconsciente. Algumas horas depois, ela acordou na barraca 5 estrelas deles. Ao sair, ela viu que já era tarde. Correu até o lixo e ficou aliviada ao ver que tudo ainda estava lá, embora a parte já tivesse começado a se transformar em animais vadios. Felizmente, Sato usou seu revólver mágico para cuidar deles. Ele e Emily se aproximaram dela e garantiram que tudo estava sob controle antes de levá-la de volta para uma refeição 5 estrelas. Ela se apresentou como Celeste. Enquanto comiam, Sato e Emily disseram para ela não se preocupar com o lixo. Eles tinham movido o lixo para perto da barraca para que não se transformassem em animais vadios. Celeste agradeceu e acabou adormecendo durante a refeição. No dia seguinte, Celeste acordou cheia de energia e agora era capaz de queimar o lixo com mais eficiência. Sato e Emily sugeriram que ela ficasse com eles para não se cansar, e embora ela tenha recusado a princípio, acabou concordando depois que eles insistiram. Mais tarde, Sato e Emily foram encontrar-se com o responsável pelos animais vadios. No caminho, Emily avistou alguns anéis de diamante de que gostou, mas Sato não tinha dinheiro para comprá-los. Logo encontraram o homem responsável, Duke, que lhes mostrou a planta da masmorra de Selene. Os andares de vegetais e de carne tinham o mesmo valor, então o reino cujos aventureiros conseguissem os itens mais raros dentro do tempo limite reivindicaria a masmorra. Sato queria começar a caçar imediatamente, mas Duke explicou que os aventureiros nos andares de vegetais deveriam capturar os monstros vivos. Sato percebeu que o plano dependia inteiramente dele e sentiu-se orgulhoso. De repente, um soldado entrou correndo dizendo que haviam capturado um monstro raro no primeiro nível. Na masmorra, um aventureiro estava imobilizando. O chefe da masmorra de Hétero, Harvard, chegou com Eugene, um lutador de classificação esse, mas de classificação F em conseguir itens. O objetivo de Eugene era roubar qualquer item de drop atacando os monstros primeiro. Sato atirou no monstro raro, mas ele só ficou maior. Ele percebeu que ele tinha um núcleo oculto. Acertar em qualquer outro lugar o tornava mais forte. Eugene mirou no núcleo, mas Sato usou uma bala teleguiada que rastreou e o destruiu instantaneamente, gerando brotos de feijão. Duke ficou aliviado e Eugene ficou furioso. Duke deu a Sato uma grande recompensa em dinheiro por seus esforços. Mais tarde, Sato voltou para a barraca onde Celeste ainda dormia e contou a Emily sobre o dia. Ele então deu a ela o anel de que ela gostava. Emily recusou porque era caro, mas Sato insistiu dizendo que a felicidade dela valia a pena. No dia seguinte, eles entraram na masmorra. Emily verificou suas estatísticas e viu que elas haviam aumentado em 1 ponto. Sato explicou que antes de lhe dar o anel, ele o havia transformado em um monstro errante e depois o derrotado, de modo que agora ele aumentava o poder de quem o usava. Emily testou sua força. Ela havia crescido e ela até conseguiu um pouco de carne rara como recompensa, o que a deixou orgulhosa. De repente, um monstro raro do andar da carne apareceu. Sato pensou em matá-lo ele mesmo, mas percebeu que deixar Hétero lidar com ele manteria o placar equilibrado. Emily jogou o anel que Sato lhe dera na mão dele. Ele o pegou, carregou sua arma, congelou o monstro e deixou Emily dar o golpe final. Com a ajuda de Sato, seu drop de classificação F se transformou em uma
aventura bem-sucedida, deixando Hétero sem nada. Mais tarde, Duke parabenizou Sato, mas avisou que os aventureiros de reforço de Hétero estavam vindo preencher os andares de vegetais com aventureiros de baixo nível, diminuindo suas chances de itens raros. Sato garantiu a ele que tinha um plano. Naquela noite, Sato percorreu os andares ímpares da masmorra, derrotando todos os chefes. Duke estava confiante na vitória deles e relatou o progresso de Sato ao QG. No caminho para casa, Eugene e alguns lacaios encurralaram Sato, furiosos por ele ter arruinado seus planos. Um mago lançou uma tempestade de mana, na esperança de deter os ataques de Sato. Mas Sato, com força máxima e taxa de drop de classificação S, derrotou-o sem armas, provando que a magia não poderia detê-lo. Ele então os curou, explicando que entendia como se sentiam, mas que não permitiria que o machucassem porque alguém o esperava em casa. Eugene admitiu que tinha inveja de Sato por ter alguém esperando por ele. Sato sorriu e disse que nem sempre teve essa pessoa, mas que talvez Eugene encontrasse alguém assim algum dia. De volta ao acampamento, Emily se ocupa preparando comida para todos, enchendo o ar com o aroma convidativo da cozinha. Celeste elogia Sato por todo o seu esforço, mas ele admite que a masmorra de Selene ainda não está sob o controle de Secro, então a luta deles está longe de ter acabado. Na manhã seguinte, Celeste tenta queimar uma pequena pilha de lixo usando seu feitiço Inferno, mas o esforço é excessivo e ela desmaia repentinamente. Sato a segura e dispara uma bala curativa para estabilizá-la. Surpreso, ele pergunta por que ela usou um feitiço tão poderoso em uma pilha tão pequena. Celeste explica que só consegue lançar a versão de nível 3 do Inferno, então mesmo um pequeno esforço é exaustivo. Mais lixo continua se acumulando, e Celeste se prepara para queimá-lo novamente, mas Sato intervém, insistindo que vai ajudar. Mesmo com os esforços combinados, as pilhas continuam crescendo. Sato se pergunta se é sempre assim tão ruim, e Celeste explica que o mestre da masmorra apareceu, o que torna Selene uma área restrita. Todos têm comido por estresse, o que explica o enorme acúmulo de lixo. Celeste fica exausta, então Sato a incentiva a descansar enquanto ele cuida da carga de trabalho. Emily a acompanha de volta ao acampamento. Sato se esforça para lidar sozinho com a montanha de lixo, mas no dia seguinte a pilha ainda está lá. Frustrado e preocupado com Celeste, ele decide visitar a sede da Secro para entender melhor a situação. Na sede ele encontra Neptune e seus companheiros. Duke explica que a equipe de Neptune deveria derrotar o mestre da masmorra, mas eles não podem agir imediatamente. Eles precisam coordenar-se com Hétero. Hétero se recusa a enviar ajuda, sabendo que o aparecimento do mestre da masmorra altera os itens que caem na masmorra, o que poderia lhes dar uma vantagem, já que a Secro está perto da vitória. Sato se oferece para enfrentar o mestre da masmorra sozinho, mas Duke explica que apenas 3 aventureiros de alto escalão têm permissão para entrar na masmorra. Sato apela para Neptune, mas ele se recusa vinculado por um contrato com a Secro. Outros aventureiros também recusam, interessados apenas nos itens da masmorra e em evitar impostos. De volta ao acampamento, Emily se prepara para a batalha, determinada a se juntar a Sato. Celeste insiste em ajudar também, deixando Eugene no comando do lixo, junto com um grupo de aventureiros de apoio. Sato lembra a todos sobre a regra que limita a entrada a 3 aventureiros de alto escalão. Celeste revela suas estatísticas, mostrando que tem 2 aliados de rank A, embora suas taxas de drop sejam baixas. Com isso resolvido, eles entram na masmorra de Selene. Lá dentro, a masmorra está assustadoramente vazia. Celeste explica que os monstros fogem quando o mestre da masmorra está presente, o que afeta os itens de saque. De repente, o teto se racha e o mestre da masmorra aparece na forma de um cavalo negro. Celeste o identifica como um bicórnio. Emily ataca imediatamente, mas a barreira do bicórnio repele seu golpe. Sato ataca, mas é bloqueado pela mesma barreira. A criatura avança, forçando Celeste a lançar Inferno para detê-la. Sato destrói a barreira. Emily acerta outro golpe, mas ela se regenera rapidamente. Eles se preparam para repetir a sequência. Enquanto isso, no quartel-general, Duke descobre que Sato entrou na masmorra. Neptune não se surpreende, mas Duke se preocupa com Sato, ciente da força avassaladora do bicórnio. De volta à masmorra, a luta continua, e Sato nota a incrível resiliência da criatura. De repente, um círculo mágico aparece ao redor do bicórnio. Emily avança, mas o sigilo a esgota, espalhando-se para todos e reduzindo a maioria de suas estatísticas em 2 níveis. Apesar disso, Emily destrói a barreira novamente, embora seja jogada para trás. Celeste fica quase incapacitada pela exaustão e pela redução de estatísticas. Sato decide enfrentar o bicórnio sozinha. Celeste se preocupa por ter se tornado um fardo, mas Sato a tranquiliza, elogiando sua contribuição. Ela nunca ouviu tanta gentileza
beleza antes, e sente uma felicidade genuína pela primeira vez. Memórias de críticas e pressões constantes inundam sua mente, e ela percebe que Sato a trata com respeito e carinho. Vendo Sato em apuros, Celeste se esforça além de seus limites, e lança Inferno uma última vez, destruindo a barreira do bicórnio. Emily entrega o martelo a Sato, e ele se lança pra frente, esmagando os chifres da criatura e finalmente derrotando-a. Após a batalha, eles verificam como está Celeste, agradecendo-lhe pelo apoio crucial. Ela fica feliz por ter ajudado. Sato oferece a ela o item deixado pelo bicórnio, e após alguma insistência tanto de Sato quanto de Emily, ela aceita. O item permite que ela lance magia de nível 1 sem limitações. No quartel-general, Duke fica chocado ao saber que o mestre da masmorra foi derrotado e corre para compartilhar a notícia. Os companheiros de Neptune parabenizam Sato, mas ficam em silêncio quando ele pergunta por Neptune. Acontece que Neptune está enfrentando o líder de Hétero, furioso porque Hétero o impediu de ajudar Sato, mesmo que ele pudesse ter se juntado à luta. Na manhã seguinte, Celeste testa os chifres de unicórnio lançando feitiços básicos. Ela usa feitiços de nível 1 para queimar pilhas de lixo, e para sua surpresa não se sente exausta depois disso. Sato se aproxima e observa seu trabalho. Celeste sorri e admite que nunca acreditou que chegaria a um ponto em que pudesse usar até mesmo magia simples. Ela diz que tudo isso parece irreal, como se pudesse acordar a qualquer momento. A conversa deles muda para o último anúncio da cidade. O relatório confirma que o ambiente da masmorra de Selene permaneceu estável, sem nenhuma mudança estranha. Por causa disso, a propriedade da masmorra agora é oficialmente concedida à cidade de Secro. Sato solta uma risada cansada e diz que os últimos dias foram uma sucessão de problemas, mas pelo menos as coisas finalmente se acalmaram. Celeste pergunta quando Sato planeja voltar para Secro. Ele responde que está pensando em partir no dia seguinte. Ela hesita, claramente inquieta, e tem dificuldade para dizer o que está pensando. Antes que ela consiga falar, Sato pergunta casualmente se ela gostaria de ir junto com eles. Sem pensar, ela rapidamente diz que sim. Depois faz uma pausa, chocada com a própria resposta. Sato explica que depois de tudo o que passaram juntos e depois de conversarem sobre confiança e trabalho em equipe, ele acha que deveriam oficializar as coisas e se tornar um grupo de verdade. Celeste ouve com atenção e diz que realmente gosta da ideia. No momento em que Sato menciona que deveriam perguntar a Emily, ela aparece de repente, dizendo que já concorda. Ela admite alegremente que estava ouvindo o tempo todo. Com um grande sorriso, ela anuncia que os três agora são a família Iota, acrescentando que usa esse nome porque o nome verdadeiro de Sato ainda é confuso para ela. Rindo juntos, o grupo se sente animado e pronto para avançar para esta nova etapa de sua jornada. Em Secro, Eve dá uns mordidinhas em algumas cenouras pequenas, já que as que Sato deixou acabaram. Ela se sente um pouco triste porque essas não são nem de longe tão boas, e sente muita falta das cenouras dele. Enquanto isso, Sato, Emily e Celeste estão finalmente voltando para Secro. A cidade está movimentada como sempre. Ao ver uma barraca de cenouras, Sato pensa em Eve e em como ela deve estar. No caminho, eles encontram Ezra. Ela fica feliz em vê-los, mas parece surpresa quando Celeste pergunta quem ela é. Sato apresenta Ezra e explica que os três estão formando um grupo. Ezra fica pasma, especialmente por estar se unindo a alguém tão bonita quanto Celeste, mas ela rapidamente esconde seus sentimentos, elogiando Sato por suas habilidades e dizendo que está feliz por um cliente ter se tornado famoso. Ezra então menciona que tem um favor a pedir a respeito do Festival da Colheita e diz a Sato para ir à sua loja quando puder. Ela sai apressada antes que alguém possa perguntar mais alguma coisa. Como o festival é novidade para Celeste e Emily, elas pesquisam sobre ele e se reúnem mais tarde para conversar a respeito. O Festival da Colheita acontece uma vez por ano em Secro. Itens obtidos em masmorras são coletados e exibidos em uma exposição. Em seguida, esses itens são transformados em monstros errantes em uma arena. O objetivo é exibir tanto o item quanto a criatura de onde ele veio. Naquele momento, Celeste pergunta por que eles estão parados na entrada da masmorra de Nihonium. Sato explica que foi ao terceiro andar da masmorra para treinar sua velocidade, alcançando rapidamente o nível máximo. No quarto andar ele teve algumas dificuldades, mas acabou derrotando os monstros e coletou sementes que aumentaram sua vitalidade. Ele mostra a Celeste a caixa que usou para guardá-las. Logo, os itens coletados se transformam em vários mímicos. Sato os derrota rapidamente, transformando o saque em munição negra chamada balas de ligação. Celeste se pergunta como os errantes podem soltar itens, e Sato admite que é um segredo que ele costuma guardar, mas que agora mostra a ela, já que ela faz parte do grupo. De repente, uma explosão sacode a cidade. Os cidadãos correm gritando que um item raro se transformou em um errante. O grupo corre para o local. A
criatura parece estranha, e nem a torre de chamas de Celeste nem o martelo de Emily conseguem feri-la. Sato agarra o monstro, arremessa-o e dispara balas de imobilização que o prendem no chão, finalizando-o com outro tiro duplo. O monstro deixa cair uma bolsa. Durante a luta, o martelo de Emily fica torto. Ela tenta consertá-lo, mas acaba quebrando-o completamente. Naquela noite, Eve ouve dizer que Sato enfrentou um animal selvagem, confirmando que ele voltou à cidade. No dia seguinte, um comerciante de armas chamado Smith vai até a família Sato oferecendo substituir o martelo quebrado de Emily. Como o grupo é famoso em Sekiro, ele quer dar a ela um novo martelo de graça, em troca de publicidade. Emily hesita, mas acaba aceitando. Mais tarde, Sato encontra o grupo da princesa novamente em Nihonium. Ele pergunta como estão indo as vendas, e descobre que os produtos não estão vendendo bem. Ele sugere promover algo novo. A primeira ideia é muito ousada, então ele propõe criar uma linha de anéis da princesa. O dono da loja adora a ideia, mas a princesa é repentinamente atacada por mortos-vivos. Sato rapidamente os derrota e a salva. A princesa agradece a ele, e o homem oferece a Sato o primeiro anel da nova marca. Ele recusa, mas a princesa insiste que ele deve ficar com a primeira peça. Enquanto isso, Emily testa um cabo de martelo para a próxima arma. Eve aparece procurando por Sato. Emily diz a ela que ele foi primeiro para Nihonium, depois para Telulu, e em seguida para a loja de Ezra. Eve corre para Nihonium. Nesse momento, Sato está em Telulu com uma bolsa na cintura. A bolsa que ele ganhou do estranho vagabundo coleta itens automaticamente, e é por isso que a princesa e os outros nunca perceberam que ele havia recolhido as sementes dos monstros mortos-vivos. Ele planeja vender alguns dos itens para lucrar. De volta a Nihonium, Eve procura Sato por toda parte. Como não consegue encontrá-lo, ela vai ao mercado e encontra Ezra. Celeste ainda não chegou. Mais tarde, Sato aparece para fazer uma venda e ouvir o pedido de Ezra sobre o festival da colheita. Ezra pergunta o que ele sabe sobre o festival. Sato explica que os itens obtidos nas masmorras são coletados e transformados em itens para a arena. Ela quer que ele reúna itens raros que aventureiros comuns não conseguem obter. É claro que ele será pago. Sato aceita. Ezra lhe dá uma lista de itens. Outro vendedor também concorda em comprar os itens que Sato já coletou. No total, ele recebe 40 mil pilos, embora a maior parte seja em moedas pequenas. Sato descobre que a pessoa responsável por coletar dinheiro nas masmorras foi presa por corrupção. Isso causou uma escassez de pilos em circulação. Ele fica surpreso ao saber que até mesmo o dinheiro pode aparecer como drop em uma masmorra, e decide ver que tipo de stray surge de uma nota de 10 mil pilos. Quando o monstro aparece, é um enorme pássaro azul que imediatamente levanta voo. Sato atira nela imediatamente, mas a criatura é muito rápida, e nenhum dos tiros acerta. Ele muda para balas teleguiadas, e quando a ave é finalmente derrotada, o item que ela deixa cair vai direto para sua bolsa. É uma poção que aumenta a taxa de drop de plantas em 3 níveis por 10 minutos. Como Sato já tem o nível máximo de drop para todos os itens, a poção é inútil para ele. De repente, Eve aparece, agarra-o e o derruba no chão. Ela exige suas cenouras. Eles se dirigem ao segundo nível de Telulu, onde Sato coleta várias cenouras para ela. A garota coelha fica radiante e começa a comer imediatamente. Sato sugere que ela poderia ter pedido cenouras aos seus companheiros de equipe, já que as queria tanto, mas ela insiste que nenhuma das outras cenouras é tão boa quanto a dele. Ela também parou de viajar com o grupo porque a visão dele sobre masmorras é diferente da dela. Sato não entende o que ela quer dizer. Eve explica que é uma coelha que só se importa com cenouras, enquanto os outros querem coisas diferentes. Desentendimentos como esse acontecem com frequência. Ela diz que os coelhos são fortes e não se importam em ficar sozinhos, e que os companheiros só causam problemas. Naquele momento, Eve compartilha sua história com ele. Ela conta que morava com outros coelhos em uma masmorra, mas preferia comer apenas carne. Ela se recusava a comer vegetais, e quando seus companheiros insistiram, ela fugiu, tendo sua primeira discussão com eles. Mais tarde, ela lutou contra um búfalo que deveria ter deixado cair uma cenoura, mas em vez disso, deixou cair um menino. Quando outro búfalo apareceu, ela o enfraqueceu para que o menino pudesse acabar com ele jogando um objeto nele, o que fez com que uma cenoura caísse. No início, Eve disse a ele para jogá-la fora porque ela odiava cenouras, mas o menino insistiu que não se pode ser exigente com comida. Ele partiu a cenoura ao meio para dividir com ela, fazendo-a provar. Ela acabou gostando muito do sabor. Vendo isso, o menino deu a ela a outra metade, e esse gesto fez Eve pensar que ele era um bom companheiro. Pouco depois, o menino começou a brilhar e desapareceu. Vozes distantes podiam ser ouvidas, provavelmente seus pais perguntando para onde ele tinha ido.
sumido, enquanto ele lhes contava que tinha derrotado um monstro enorme. De volta ao presente, Eve conta a Sato que por causa daquele menino, agora ela procura cenouras deliciosas a qualquer custo. É por isso que ela diz que companheiros não são bons. Sato comenta que a visão dela é extrema, mas aconselha-a a colher suas próprias cenouras, para que não precise depender dos outros. O problema é que a taxa de drop de Eve é muito baixa, apenas na classificação D. Sato diz que tem algo para ela. Ele pega a poção que caiu anteriormente e diz para ela beber. Eve obedece, e só então ele explica que com sua taxa de drop na classificação D, beber essa poção deve elevá-la para a classificação A. Ela testa sua nova habilidade derrotando o primeiro slime verde que vê. Dessa vez a cenoura que cai é quase tão grande quanto as que Sato coleta. Ela prova e aprecia genuinamente tanto o sabor quanto a satisfação de ter conseguido sozinha. Depois disso ela pergunta onde pode comprar uma poção como essa. Sato explica que ela não é vendida em lugar nenhum, pois é um item especial que só ele pode obter. Eve fica chocada e de repente começa a implorar para se juntar ao grupo dele. O pedido dela surge tão de repente que Sato a lembra do que ela havia dito anteriormente sobre não querer companheiros. Ela admite que estava errada, dizendo que companheiros são bons porque fornecem poções e cenouras excelentes. Sato ressalta que essa não é realmente a definição de um companheiro, já que isso é algo exclusivo dele. Ainda assim, a garota coelha continua implorando aos pés dele com tanta persistência, que ele finalmente concorda. Ela o abraça com força, confessando seu amor. No dia seguinte, Celeste acorda se sentindo mal, com uma dor de cabeça causada por uma tempestade mágica. Como usuária de magia, ela sempre passa por dificuldades durante essas tempestades, mas sabe que se sentirá melhor assim que elas passarem. Pensando nisso, Sato decide que, em vez de explorar uma masmorra naquele dia, eles deveriam procurar uma casa maior, já que o grupo está crescendo. Ele se pergunta se haveria uma casa capaz de amenizar os efeitos de uma tempestade mágica, e para surpresa de todos existe uma. O grupo encontra uma casa que atende aos requisitos de Sato. No momento em que a porta se fecha atrás deles, a dor de cabeça de Celeste desaparece instantaneamente. O vendedor explica que a propriedade possui sistemas de prevenção contra tempestades mágicas muito modernos, tornando-a ideal para usuários de magia. Emily fica imediatamente encantada com a enorme cozinha. Com todas essas vantagens, o preço é extremamente alto, 400 mil pilos. As meninas ficam chocadas, mas Sato concorda imediatamente, pois sua prioridade é uma casa onde Celeste e Emily possam ser sempre felizes. Vendo como Celeste se sente muito melhor, ele não tem dúvidas sobre sua escolha. Eles prosseguem com a mudança, e no dia seguinte, depois que a tempestade mágica passa, a casa está completamente organizada e impecável, graças a Emily, que consegue terminar tudo em apenas um dia. Celeste pergunta o que devem fazer hoje, e Eve sugere procurar cenouras. Sato, no entanto, quer priorizar a lista de itens raros que Ezra solicitou para o Festival da Colheita. Ele planeja caçar monstros raros no 7º andar de Telulu, ao mesmo tempo em que coleta algumas cenouras para Eve. Então Emily aparece com o café da manhã, e todos se reúnem para comer. O 7º andar de Telulu tem uma característica estranha: está nevando. Sato acha incomum que um andar de masmorra tenha neve, mas Celeste explica que alguns andares em masmorras naturalmente possuem ambientes únicos. Ele elogia o conhecimento dela, e ela aceita discretamente, sentindo-se secretamente satisfeita. À medida que seguem em frente, eles encontram o mesmo trio de aventureiros que viram em outro andar há muito tempo, os dois jovens e o velho. O velho faz um breve discurso sobre como está comovido com o progresso deles, elogiando os jovens por terem se tornado muito mais fortes graças ao esforço. Sato comenta brincando que eles devem ter sofrido uma lavagem cerebral completa. Emily percebe sua expressão, mas ele rapidamente ignora o assunto. Em seguida, eles se deparam com um monstro diferente, um slime rosa com fogo na cabeça que também acende seus olhos. Sato dispara 2 tiros, depois tenta vários outros ataques, mas nenhum deles causa dano à criatura. O slime contra-ataca com um movimento de investida. Celeste avisa que esse é um tipo resistente de slime que se torna invulnerável quando está à beira da morte, não sofrendo dano da última pessoa que o atacou. Portanto, uma pessoa deve enfraquecê-lo para que outra possa finalizá-lo. Celeste derrota o lodo com um ataque de fogo. Eve comenta que essas criaturas foram criadas para desafiar jogadores solo, e são bastante comuns. O plano delas para este andar é deixar as meninas lidarem com os monstros para que Sato possa dar o golpe final. Elas conseguem obter
cebolas do lodo. Eve, no entanto, não está interessada em cebolas e diz que só gosta de cenouras. Emily sugere fazer curry com batata, cebola e cenoura para despertar o interesse de Eve. Sato acha isso engraçado. Antes que possam continuar discutindo sobre curry, um lodo roxo mais forte, com olhos diferentes e ataques de fogo, ataca Sato. Ele percebe que esse é o monstro raro deste andar. Celeste explica que se trata de um slime ultra resistente, que requer uma segunda pessoa para ajudar a derrotá-lo. Ele também tem uma habilidade perigosa. Quando está à beira da morte, reflete todos os ataques dirigidos a ele. Eles precisam enfraquecê-lo com cuidado. Eve se oferece para lidar com o enfraquecimento, pois se lembra do HP do monstro de um encontro anterior. Ela ataca primeiro, e Sato dá o golpe final. O monstro deixa cair uma gema azul que pode refletir alguns ataques quando equipada. Antes de saírem da masmorra, eles vão ao segundo andar para testar o efeito da gema. Sato segura o item enquanto um slime verde o ataca. O dano refletido derrota o slime. A gema é interessante, mas Sato percebe que ainda seria mais rápido atacar o monstro diretamente. Ele então leva o item para vender a Ezra. Ela o reconhece imediatamente como um item raro do sétimo andar e o chama de lágrima de slime. Ela não hesita em comprá-lo dele. Graças a Sato, a classificação e o nível de confiança de sua loja continuam a subir. Ela paga o valor total do item, 3 milhões de pilos, um preço notável, bem a tempo para o festival da colheita. Ao saírem da loja, o grupo percebe uma jovem vestida de verde tentando entrar para uma equipe. Ninguém a aceita, e Ezra parece comovida. Mais tarde, Sato está no quinto andar da masmorra de Nihonium, enfrentando um esqueleto veloz. Com seu SP de classificação, ele o derrota facilmente. A semente que ele deixa cair aumenta seu MP, que ele sabe ser necessário para a magia, mas ele ainda não sabe como aprender feitiços. Com a orientação de Celeste, ele gasta 3 milhões de pilos em um Akumo Mei, um fruto mágico. Normalmente as pessoas aprendem magia à medida que sobem de nível, mas Sato não consegue. Por isso, comer o fruto permite que ele ganhe um feitiço aleatório. Antes de comê-lo, ele se transforma em um animal de rua. O monstro do fruto se transforma em uma esfera metálica com a forma dele, rápida e forte, com cerca de 80% de seus atributos. Após uma breve batalha, ele o derrota, ganhando outra fruta. Ele aprende 2 feitiços, vento cortante, uma magia de vento de nível 1 e outro feitiço reservado. Ele o demonstra em um slime azul que Celeste já havia enfraquecido. Sato usa o feitiço reservado e dispara uma bala imobilizadora para que Emily possa finalizá-lo. O saque é excelente, e o feitiço permite que ele transfira o nível do saque para quem derrotar o monstro. Emily fica encantada e o grupo fica animado com seu poder crescente. No dia seguinte, Sato ajuda Ezra a carregar caixas pesadas até o mercado. Lá, a garota de verde reaparece. Ela encontra o velho desagradável de antes, que elogia seu potencial, explicando que ela é jovem e está apenas no nível 2. Sato interrompe, declarando que a quer em seu grupo e não vai deixá-la se juntar ao do velho. Ezra comemora anunciando que ela está se juntando à família Iota, o grupo mais famoso da cidade. Outros aventureiros confirmam a reputação de Sato. A garota se apresenta como Alice. Sato verifica o status dela, notando seus atributos baixos, e a leva para a masmorra de Nihonium para subir de nível. Alice, nostálgica por ter nascido em uma masmorra, mostra que consegue sentir monstros. Usando isso, eles encontram esqueletos. Sato os imobiliza com balas de imobilização enquanto Alice acaba com eles com pedras. Suas estatísticas mal aumentam, já que ela já está no nível 2. Ela pede para ir embora porque um esqueleto disse para ela voltar logo. Sato a segue e imobiliza o esqueleto. Desta vez ele brilha e encolhe, transformando-se em um mini esqueleto, que agora caminha com eles. Eles o levam batizando-o de Bones. De volta à masmorra de Telulu, Bones cresce um pouco e luta contra um slime azul, restaurando todo o dano causado em seguida. Bones trata Alice como uma irmã mais velha. Mais tarde, Bones ouve o chamado de um slime, levando-os até um slime azul. Ele também quer ser derrotado. O slime encolhe e se junta a eles como Jelly. Alice explica que Bones é fêmea e Jelly é macho. De volta para casa, Celeste percebe Eve comendo um hambúrguer de cenoura, encantada com ele. Ela comenta sobre as criaturas fofas de Alice e tenta acariciá-las, mas Bones e Jelly se escondem. Emily e Eve reagem da mesma forma, divertidas. O grupo se senta junto. Alice se apresenta. Sato diz que quer que ela faça parte do grupo e Celeste concorda. Eve fica satisfeita por Alice não gostar de cenouras, evitando a competição. Emily também lhes dá as boas-vindas. Alice está emocionada e quando Bones e Jelly se acomodam em seus ombros, Celeste quase desmaia de tanta fofura. A família Sato cresceu e Sato sente que os próximos dias serão ainda mais emocionantes. No dia
dia do festival da colheita, Sato encontrou apenas Emily em casa. Celeste e Eve tinham ido para Telulu, onde havia surgido uma grande safra de cenouras, e Alice ficou para trás em sua antiga casa, já que as outras ainda estavam hesitantes em deixá-la ir. Como Celeste estava participando do festival, Sato foi junto com ela. O festival estava animado, repleto de decorações coloridas, barracas movimentadas e aromas de diversas comidas. A empolgação de Emily era contagiante, muito maior do que o normal, provavelmente porque ela havia crescido em uma masmorra e nunca havia participado de um festival como aquele. Em uma barraca, ela avistou uma coleção de bugigangas que achou adoráveis. Sato perguntou qual ela mais gostava, e quando o vendedor mencionou o preço, Emily hesitou como costumava fazer. Sato, no entanto, não demonstrou nenhuma dúvida e comprou a bugiganga para ela. Ela imediatamente o prendeu ao martelo para mantê-lo sempre por perto. Mais tarde encontraram Alice, que lhes contou sobre uma barraca estranha. O vendedor alegava vender pontos de experiência, mas na verdade ele tinha itens de masmorra de um monstro chamado Halo, um rato galvânico. A criatura concedia grandes quantidades de experiência a quem a derrotasse. Ao deixar uma caixa na barraca, um rato galvânico apareceria para um rápido aumento de nível. Isso foi especialmente útil para Emily, já que Alice e Sato não podiam mais subir de nível. Eles colocaram uma caixa e esperaram a criatura aparecer. Quando o rato galvânico apareceu, Sato o imobilizou com uma bala imobilizadora. Antes que Emily o acabasse, ele usou sua magia de reserva para transferir as taxas de drop. Emily atacou com seu martelo e o monstro soltou uma bala roxa. Alice ficou surpresa, pois acreditava que esses animais vadios não soltavam itens. O sistema anunciou o item como uma bala fortalecedora. Curioso, Sato a testou. O primeiro tiro produziu um símbolo mágico, e disparar uma bala normal a tornou muito mais poderosa. A bala fortalecedora aprimorava outras balas, tornando-as muito mais fortes. Percebendo sua utilidade, Sato comprou mais caixas para coletar munição adicional. Depois de recolher as balas, o trio continuou pelo festival. Uma comoção chamou sua atenção. Um monstro parecido com um goblin, parte do festival, havia escapado de sua jaula. O pânico se espalhou pela multidão quando ele se aproximou de uma criança indefesa. Sato correu para a proteger. A criatura caiu, mas não foi derrotada. Quando se levantou, ela havia crescido, aparentemente absorvendo a força de seus ataques. Sato percebeu que precisavam de reforços. Naquele momento, o grupo de Neptune apareceu. O líder ruivo cumprimentou Sato e notou quanto o monstro havia crescido. Sato pediu ajuda para proteger a cidade, e o grupo respondeu imediatamente. As garotas conjuraram simultaneamente círculos mágicos de luz e escuridão sob Neptune, que se fundiram em um só, e duas asas, uma preta e outra branca, apareceram nas costas dele. O ruivo anunciou que demonstraria o poder da família Neptune. Sato coordenou o ataque, disparando uma bala imobilizadora para paralisar o monstro. Emily acertou na cabeça com seu martelo enquanto Sato continuava atirando. Neptune lançou um raio luminoso no peito, derrotando finalmente a criatura. A mãe da criança agradeceu a todos, explicando que havia perdido a filha no início do festival. A menina aproximou-se de Sato para expressar sua gratidão e disse que queria se tornar uma grande aventureira, como ele. Sato a aconselhou a sempre dar o seu melhor, lembrando-se das palavras de Emily, de que o trabalho árduo sempre é recompensado. Mais tarde, Celeste e Eve voltaram da masmorra. Elas tinham ouvido falar do monstro na cidade e vieram ajudar, mas chegaram tarde demais. Com a ajuda do grupo de Neptune, a situação já havia sido resolvida. Neptune ofereceu a Sato a chance de se juntar a eles, mas ele recusou educadamente. Neptune aceitou a recusa, satisfeito por ter lutado ao lado dele naquele dia. Depois que o grupo de Neptune partiu, Celeste disse que estava feliz por seus amigos estarem a salvo. Como as meninas estavam com fome, Sato sugeriu almoçar e visitar algumas barracas do festival que ainda estavam abertas. Elas passearam por várias barracas, se divertindo com jogos e fazendo compras. Alice alimentou Bones e Jelly, e Celeste comentou como eles eram fofos. O destaque foi ver Eve comer um espeto de churrasco, a primeira vez que ela experimentava algo além de cenouras. Ela explicou que coelhos também gostavam de carne. Alice notou uma barraca vendendo alimentos à base de cenoura, mas Eve recusou, insistindo que só comia cenouras de alta qualidade. Sato disse para ela não ser tão exigente, e ela o provocou por ser atrevido apesar de seu
seu baixo nível. Depois do almoço, eles continuaram explorando. Enquanto comiam maçãs caramelizadas, Alice avistou um grupo de monstros à distância. Sato inicialmente pensou que fosse outro Strays, mas Celeste explicou que era a arena. Itens coletados em masmorras eram transformados em Strays para lutadores em duplas, com os vencedores recebendo itens raros. Interessado, Sato decidiu participar. Emily perguntou quem seria sua parceira, e ele escolheu Celeste. Ela ficou surpresa e emocionada, mas ele explicou que se tratava de uma decisão estratégica devido ao conhecimento dela, o que a deixou um pouco desapontada, já que esperava ser mais do que apenas uma companheira de batalha. As arquibancadas estavam lotadas, e as meninas que torciam do lado de fora os apoiavam. Eles enfrentaram um slime extremamente resistente. Celeste imediatamente usou ataques de fogo, e Sato notou que ela parecia mais agressiva do que o normal. Com o slime em chamas e avançando contra eles, Sato o derrotou com um tiro certeiro. A plateia aplaudiu, e Sato elogiou Celeste por dominar a técnica de reduzir os pontos de vida do monstro na medida certa. Ela agradeceu e prometeu se esforçar mais para ser uma companheira especial como Emily. Sato disse a ela que ela já era muito especial, fazendo-a corar novamente. Após o festival, Sato pediu para ver o item raro que elas haviam ganhado. Celeste revelou um pacote de fogos de artifício, que nenhuma das meninas reconheceu. Sato demonstrou como usá-los, e todas ficaram fascinadas. Ele comentou que não brincava com fogos de artifício desde a infância, e que gostou de compartilhar aquele momento. Alice disse que era seu primeiro festival, e que estava muito feliz. De repente, ela começou a andar como se estivesse em transe. Sato correu até ela e a tirou daquele estado. Alice explicou que sentia alguém chamando por ela. Sato perguntou a direção, e ela apontou para Nihonium. Celeste achou que poderia ser um monstro tentando fazer amizade com ela, mas Alice achou que era outra coisa. Eve desejou que fosse uma criatura que pudesse fornecer cenouras infinitas, enquanto Emily brincou dizendo que sentia pena de um amigo cenoura assim. Sato disse para elas investigarem mais tarde, e pediu a Alice que ficasse em casa, alertando Celeste para não assustar Bones e Jelly. No dia seguinte, Sato foi convocado pelo chefe da masmorra de Secro, Clint. O careca ofereceu café e explicou que nada havia sido encontrado em nenhuma das 6 masmorras da cidade desde a noite anterior. Sato ficou surpreso. Clint admitiu que não sabia quanto tempo isso duraria e pediu a Sato que investigasse, confiando apenas nele para lidar com a situação. Pouco tempo depois, Sato foi primeiro a ter Lulu com as meninas. Emily derrotou um slime, mas ele não soltou nada. O mesmo aconteceu nos andares próximos. Eles encontraram 2 aventureiros preocupados, angustiados porque sem itens não poderiam pagar contas nem sustentar suas famílias. Sato continuou explorando. Celeste observou que os preços estavam subindo e as pessoas estavam estocando mercadorias. Eve capturou um slime e disse a Sato para fazê-lo soltar uma cenoura. Embora ele dissesse que era inútil, ele tentou, e o slime soltou uma cenoura, como de costume. Parecia que apenas Sato conseguia gerar itens soltos naquele momento. Lembrando-se da sensação de Alice de ter sido chamada e do comentário anterior de Emily sobre Nihonium, Sato percebeu algo e correu para Nihonium. No quarto andar, uma garota apareceu de repente na frente dele. Sato sacou sua arma, culpando-a pelo problema com os itens da masmorra, percebendo que ela era a mestra da masmorra de Nihonium. Ele atirou, mas a bala passou direto por ela. Ela se aproximou e desferiu um golpe poderoso nele, mandando-o voar. Sato continuou a enfrentar a mestre da masmorra, testando todas as variações de sua munição especial, mas todas as balas atravessaram-na sem causar danos. Ela o encurralou com ataques físicos rápidos, provando ser mais forte e mais veloz. Mas Sato se recusou a desistir. De repente, ela parou para remover um projétil preso em seu pé, o único tiro que havia acertado. Percebendo sua vulnerabilidade, Sato carregou balas teleguiadas e atirou com cuidado. Cada vez que ela atacava, ele mirava na parte exposta do corpo dela, acertando suas mãos, pés e outros membros materializados. Usando essa estratégia, ele a enfraqueceu o suficiente para igualar sua força, finalmente dominando a mestre da masmorra. Exausto, ele desabou após dar os tiros finais. Mais tarde, Emily o encontrou e o ajudou a recuperar as forças, disparando uma bala curativa nele. Sato agradeceu a ela, e Emily confirmou animadamente que os itens de drop da masmorra haviam voltado ao normal. Ele havia efetivamente salvado Secro, embora Emily o repreendesse por se arriscar, apontando que
mesmo que ele pudesse sobreviver a ferimentos fatais, ainda sentia dor. Sato admitiu que não estava pensando em salvar a cidade durante a luta. No chão, ele notou o item deixado pelo mestre da masmorra, um anel misterioso. Ao saírem de Nihonium, as outras garotas chegaram. Celeste lembrou-o de não enfrentar o perigo sozinho, e Sato prometeu ser mais cuidadoso. Ivy sentia falta de suas cenouras, então pararam em Telulu antes de voltar para casa, com todas as garotas seguindo-os. No dia seguinte, Sato voltou ao primeiro andar de Nihonium para testar o anel. Uma horda de esqueletos apareceu, e ele lutou, coletando cristais azuis depois. O grupo da princesa Margaret chegou, e um homem explicou que vender os anéis dela não daria certo, porque os alvos eram dragões. Margaret, embora estivesse no nível 94 com um máximo de 99, tinha classificações F em combate e nas estatísticas de drop. Sentindo compaixão, Sato entregou-lhe um cristal, elevando-a instantaneamente para o nível 95 e melhorando suas estatísticas para E. O anel convertia pontos de experiência além do nível máximo em cristais, permitindo um avanço rápido. Ele continuou dando cristais, elevando Margaret ao nível 96 e mostrando que sua evolução era significativa em níveis mais altos. Grata, ela confirmou que o primeiro anel pertenceria a Sato. De volta para casa, a família se reuniu em torno das cenouras e brotos de feijão que Sato havia comprado. Seu objetivo era maximizar os níveis de todos. Ele explicou o efeito do anel, que era mais eficiente do que os métodos anteriores. Inicialmente, apenas Sato e Alice estavam no nível máximo, mas Ivy revelou que também estava no máximo. Ela hesitou em usar as cenouras, reservando-as para comer, mas Sato a convenceu de que poderiam realçar o sabor depois. Eles esperaram que os itens se tornassem itens espalhados, então Sato disparou várias vezes. Balas comuns entravam automaticamente em sua bolsa mágica, enquanto os cristais azuis eram coletados por Emily e Celeste, ajudando-as a subir de nível. Celeste se maravilhou com o método de evolução aperfeiçoado de Sato. Eve esperou pacientemente por suas cenouras. Logo, Emily atingiu o nível 40 com HP na classificação A e taxas de drop ligeiramente melhoradas. Celeste atingiu o nível máximo 54, com MP na classificação A e taxas de drop muito melhores. Emily comentou que parecia injusto que Sato não ganhasse experiência contabilizada, mas ele observou que havia melhorado de qualquer maneira. Com todos no nível máximo, Sato planejou a próxima fase: dispersar-se para exploração individual em áreas compatíveis com suas habilidades, a fim de avaliar o desempenho da equipe e os ganhos. Ele preparou poções para aumentar os níveis de drop, enfatizando que ninguém deveria se esforçar demais e que deveriam se reunir para o jantar. A família treinou individualmente, Emily atacando ratos magros, Sato com suas pistolas, Celeste usando magia, Alice dando suporte com ossos e gelatina e Eve coletando drops de cenoura. Após 6 dias, eles compararam os resultados. O total de Eve equivalia a 120 mil pilos, a maioria consumida. Emily ganhou 160 mil pilos, Alice e Celeste juntas mais de 200 mil, e Sato acumulou mais de 1,5 milhão de pilos. Juntos, a família ganhou mais de 2 milhões de pilos. Sato comprou carrinhos mágicos para todos, a fim de melhorar a eficiência. Esses carrinhos enviam os itens coletados diretamente para uma saída na casa, permitindo a exploração ininterrupta da masmorra. Alice se preocupou com o transporte de todos os itens mais tarde. Então Sato consultou Ezra. Ela ofereceu uma solução. Trabalharia exclusivamente para a família Sato, cuidando da logística e da contabilidade diariamente, exceto nos feriados, passando efetivamente a fazer parte da família. Sato sentiu-se grato por ter renascido neste mundo. Chegou o dia da festa de boas-vindas de Ezra, com a presença dos Neptunes, da princesa Margaret, do vendedor de carrinhos mágicos e sua filha, e do líder da associação da masmorra Secro. Os presentes incluíram açúcar e 1 ano de assinatura gratuita. Eve reclamou da falta de cenouras. Celeste se preocupou com o grande número de visitantes do sexo feminino, e Emily ficou encantada com a multidão. Ao refletir sobre sua jornada, Sato percebeu a sorte que teve por ter recebido tantas habilidades e por ter encontrado amigos tão valiosos. A cena então termina com um tom leve, com Sato comentando que a comida acabaria rapidamente e que ele precisaria voltar à masmorra para conseguir mais.